Lucas capítulo de número 17, a partir do 11. Eu vou ler, os irmãos estejam acompanhando. Diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e era este samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe Jesus: levanta-te, a tua fé te salvou. Diga graças a Deus. Esse texto é conhecido de todos nós, da maioria de nós. E quantas vezes você já leu e Deus já ministrou o seu coração? E esse texto nós podemos tirar muitas lições. Eu vou destacar algumas, mas durante a semana você vai estudar outras, e o Espírito Santo vai falar com você em outras lições, princípios espirituais para a sua vida, dentro desse mesmo texto. A Bíblia diz que apenas um samaritano, diga samaritano, só um estrangeiro voltou para dar glória a Deus, para agradecer o que acontecera com ele. Só um estrangeiro. Os da casa mesmo estavam ansiosos por contar a esposa, por encontrar os amigos, por festejar aquele momento, que se esqueceram, não priorizaram, na verdade, o voltar à presença de Jesus. Mas esse samaritano, esse estrangeiro, fez questão de voltar a encontrar-se com Jesus. Quem eram os samaritanos? Olha, irmãos, para a gente entender esse contexto que Jesus está falando, nós temos que voltar lá em Salomão, praticamente há 4.000 anos atrás. De Jesus lá 2.000 anos, daqui lá 4.000 anos. Quando Salomão morre, o reino dele é passado para os seus sucessores, logo em seguida, Israel tem um racha, uma divisão. Até o período de Salomão era uma nação, um lugar de adoração, uma só crença, um só povo, uma só fé, um só princípio. Quando o reino é dividido, eram 12 tribos, 2, a maior, Judá, e o seu irmão Benjamim, formam a nação do sul. Então, eles formam a nação do sul e tem como capital Jerusalém. As outras 10 nações formam o reino do norte e tem como capital Samaria. E aí começa a história. E esse conflito entre judeu e samaritano, isso é antigo. Isso vem desde essa época, quando, na verdade, o lugar que Deus tinha instituído para adoração era Jerusalém. O lugar que Deus disse para construir o templo era Jerusalém. Deus que estabeleceu: meu povo vai me adorar em Jerusalém. Mas agora, com esse racha, com essa cisão, o reino do norte, chamado Israel, na verdade ficou Judá e Israel. Os irmãos agora brigaram, 2 nações para um lado, 10 para outra. Quem está entendendo, diga amém. Então, agora, o reino do norte precisa de um lugar de adoração. O reino do norte precisa de ter princípios para adorar. E o rei que assume fica com medo. Ele fica com medo e ele fala assim: eu tenho que arrumar um lugar para o povo adorar, porque senão o povo vai adorar lá em Judá e vai me deixar. Então, por medo, ele começa a disseminar dentro do povo de Deus um monte de coisas erradas. E o que ele faz? Ele estabelece um novo lugar de adoração dentro do reino dele, ou dizendo assim: vocês não precisam mais ir em Jerusalém, pode adorar a Deus aqui neste lugar mesmo. O que ele faz pior ainda?
ele pega, Deus tinha dito que os únicos que podiam ministrar, seus pastores do povo de Deus, era a tribo de Levi. E o que ele faz? Ele ignora toda a ordem de Deus e estabelece novos sacerdotes, novos levitas para o templo que ele construiu. E os judeus que conheciam a palavra ignoraram e aceitaram aquilo, mesmo sabendo que era errado. Então ele estabelece novos lugares de adoração, novos profetas, novos templos, e há uma confusão, uma bagunça. Deus levanta profetas e manda avisar eles: vocês estão errados e tal, e eles não retrocedem, eles continuam. E ali vai se formando aquele grupo, e o judeu que estava na fidelidade, o povo de Judá, eles na verdade começam a ter bronca, uma rixa com aquele povo do norte, porque o povo do norte conhecia a verdade, e mesmo assim ignorava a verdade. Então para o judeu, aquele povo era pior do que o gentio. Ele preferia cumprimentar um cachorro, uma prostituta, do que um samaritano. E no decorrer dos anos as coisas pioram para Samaria. O que acontece? Vem a mão de Deus, o dedo de Deus, e o povo é levado para a Babilônia, depois para a Síria, e assim o povo vai sendo jogado de um lado para o outro, porque o pecado, o afastamento de Deus, libera a mão de Satanás para tocar na vida do homem. Todo homem que se afasta de Deus é presa fácil do adversário. Então o que acontece? Então a nação vai ser escravizada, fica pobre, passa anos e anos, centenas de anos, debaixo do jugo do diabo. Os reis da Babilônia, da Síria, o que eles fazem? Eles pegam povos de outras nações, de outros lugares. Numa guerra era mais ou menos assim: se tivesse uma guerra, pegavam os homens e as mulheres e as crianças e levavam para outro lugar, e deixava aqui os velhos, os idosos, as pessoas com mais dificuldade. Traziam pessoas de outras nações e colocavam aqui. Então perdia-se a identidade da nação. Então nesse momento Israel está desse jeito, recebeu nações de outro lugar, e para piorar a situação, eles fazem algo que a Bíblia não permitia, que era o que não permite nem o Novo Testamento, que é o casamento de uma pessoa que teme a Deus com uma pessoa que não teme a Deus. O povo de Israel começa a casar-se, a contrair matrimônio com povos com costumes diferentes, pessoas diferentes, e vai se formando então nesse cenário os samaritanos. E aí quando você vê Jesus, quando chega lá no poço de Jacó, aquele poço milenar, ele encontra uma mulher, e a mulher fala assim: o senhor, estou vendo que o senhor é profeta, o senhor podia me explicar um negócio? O povo de Judá fala, já passaram-se muitos anos, fala que adora em Jerusalém. Os nossos sacerdotes dizem que adora aqui nesse monte Gerizim. Dá para o senhor me explicar onde é que se adora? E Jesus ali começa a destrinchar e responder para ela, estabelecer um novo princípio, mas ela tinha uma confusão na mente dela. Por quê? Por causa desse erro lá do passado, que veio se arrastando. Samaritano era odiado por judeu. Na verdade, Jesus olha para ela e fala assim: mulher, já chegou a hora que nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, você vai adorar o Pai. Você vai adorar o Pai em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Dentro d'água, debaixo d'água, no meio do fogo, na cadeia, solto, voando, qualquer lugar, você vai adorar a Deus. Deus começa a abrir os nossos olhos para esse tempo que nós estamos vivendo hoje. Quem pode dizer amém? Amém. Fale para o seu irmão: você pode adorar onde você quiser. Esses eram os samaritanos, meus irmãos. Os samaritanos que odiavam o judeu, e o judeu odiava os samaritanos. Essa guerra era velha, antiga, e um negócio profundo. Agora o que acontece? Esse samaritano pega a pior doença daquela época, a lepra. E mais outros homens também, eles pegam lepra. Quando se pegava lepra, o que acontecia? A pessoa era terrível. A pessoa tinha que abandonar a vida dela. Começava com uma simples ferida. Aquilo ia volumando. E um médico escreveu, diz assim: nem toda dor é uma maldição.
nem todo sofrimento é uma maldição, e muitas vezes é uma bênção. No caso da hanseníase de hoje, a lepra, ele diz assim, que a hanseníase se manifesta nas extremidades, ponta dos dedos, dos pés, da ponta do nariz, da orelha, nas extremidades, nas junções das extremidades, nas pontas. E ele diz que ele cuidou de um paciente que, o que acontece? O primeiro sintoma, um dos primeiros sintomas, logo no início da doença, é perder a sensibilidade. Diga sensibilidade. Diga de novo para você não esquecer, sensibilidade. Irmão, sensibilidade que nós mais precisamos. Sensibilidade do Espírito Santo. Para discernir o que está acontecendo conosco, com a nossa família, com os nossos filhos. Às vezes o camarada é viciado em videogame. Ele acha que não é um vício. Às vezes ele é viciado em internet. Ele acha que é trabalho e não é viciado. Às vezes ele é viciado em celular, em computador. E ele acha, e assim vai. Agora o discernimento, a sensibilidade vai mostrando a ele que, olha, isso aqui você precisa, mas não é do jeito que você está fazendo. Quem está ouvindo a voz de Deus, diga aleluia. O que acontece? Ele perde a sensibilidade. Então, ele passa a não sentir dor. Esse médico, narrando esse fato, no seu livro, ele disse que quando um paciente dele, por exemplo, você consegue andar 10 quilômetros descalço, tranquilo. Depois de certa distância, o seu cérebro começa a receber informações da parte do seu pé que está sendo mais exigida, que você está mais forçando. E naturalmente, você começa a distribuir o seu peso no seu corpo, do seu corpo, em outras partes do pé. Isso é natural. Você pode ver isso. Isso é assim mesmo. Você começa, se a ponta dos pés está exigindo muito, você começa a andar mais do calcanhar. O cérebro mesmo faz esse trabalho. Quando a pessoa pega essa doença, ela perde a sensibilidade. E aconteceu com um paciente desse médico, que ele andou 10 quilômetros. E quando ele andou 10 quilômetros, ele não percebeu, porque ele não sentia nada. E ele tinha rompido o ligamento. De forma que se ele tivesse bom, e ele começasse a sentir a dor, então ele não teria tido um problema muito mais grave. Mas quando a pessoa pega essa doença, ela perde a sensibilidade. Quem está entendendo, diga aleluia. Perde a sensibilidade, e ela não consegue medir o perigo, ela não consegue discernir um fato que não é bom, como fugir da aparência do mal. A pessoa começa a fugir do diabo e resistir o mal, a carne, e aí ele se dá mal. Porque a Bíblia diz assim, resiste ao diabo, mas fuja da sua carne, da aparência do mal. Ele começa a ter problemas. O primeiro sintoma é esse. Começa a perder, um dos primeiros, melhor dizendo, é a perda da sensibilidade. Às vezes o camarada enfia a mão no fogo, não sente, no gelo e não sente, ele começa a perder a sensibilidade. E no mundo espiritual, hoje para a igreja de hoje, irmãos, quanta coisa tem aí. E quando eu estou estudando o livro de Gálatas, e logo no início, no versículo 4, 5, 6, por aí, Paulo diz assim, como é que pode um povo que foi criado aqui no Evangelho se desviar dos princípios que aprendeu tão rapidamente? Falta de sensibilidade. O camarada aprende, mas depois vem um aqui e fala palavras que o agradam. Ele parece que viveu na igreja sem base bíblica, teológica, não tem discernimento, sensibilidade, e ele vai atrás daquela doutrina que não tem nada a ver com o Evangelho e com Bíblia. É bonita, a carne gosta, mas não tem nada a ver de Bíblia. Discernimento, você vai falar, ei, peraí, tem alguma coisa aqui, meu irmão. O Espírito Santo botou um sinal vermelho aqui dentro, eu não sei dizer o que é, mas tem algo errado. Sensibilidade. Levanta a mão direita aos céus, feche os olhos e diga, Deus, me dá discernimento de espírito, sensibilidade, Senhor. Sensibilidade para discernir a tua vontade, discernir o perigo, discernir, Senhor, aquilo que está acontecendo. Peça a Deus mais alto, peça a Deus mais alto agora. Fala, Deus, em nome de Jesus, eterno, em nome de Jesus, me dê sensibilidade. Eu não sei se já aconteceu com você, não é julgando ninguém, mas às vezes você conversa e fala, eu não sei o que é, mas tem um negócio aí, direto. Às vezes é o Espírito Santo falando dentro do seu coração.
Eu às esse até troco sensibilidade por um dom do Espírito, chamado discernimento de Espírito, que Paulo fala em Coríntios, quando ele fala dos dons, discernimento, discernir. Sua mulher talvez até, eu não sei se é discernimento ou se é o sétimo sentido, sexto sentido, nono, que ela fala assim, eu não sei não, mas cuidado com fulano, pode escutar. A mulher tem uma antena a mais, ela é mais ligada, olha irmãos, é um negócio, e a maioria das vezes acerta, a mãe nem se fala. Abre o olho. Esse homem perdeu a sensibilidade, andou 10 quilômetros e rompeu o ligamento, foi irreversível, ele não sentiu a dor, então ele não pôde discernir. Segunda coisa que acontece na lepra, que acontecia, hoje também, é que a lepra começa a afastar da família. Olha irmãos, eu tenho 3 irmãos, 2 homens e uma mulher comigo, nós somos 4. Nós somos muito amigos, nós nos falamos por telefone, a gente manda uma mensagem, sempre que podemos nós estamos juntos. A minha avó mora próximo, já está velhinha, e se a gente passa 2, 3 dias sem passar lá, a gente passa e fala, já tem um mês que você não vem aqui. Fala, não vó, só tem 2 dias, passa. Às vezes a gente passa, dá só um beijinho, e vai, vó, tá tudo bem? Estou cheio de dor, meu filho. Aí começa, fala, não vó, vou orar para a senhora, pega o óleo, e tem que tomar cuidado da óleo, vai, traz o olhinho para mim, ela bebe. Não bebe não, vó, esse óleo. E a gente vai cuidando dela ali, com todo carinho. Vai cuidando dela, e todos os netos fazem assim, a minha mãe, a família da minha esposa também, a gente tem esse carinho. A lepra, o que ela faz? Ela pegava a pessoa que tinha um relacionamento dessa maneira, ou mais íntimo, porque lá, uma mãe, às vezes, dava dedicação plena a sua filha. Às vezes a mãe ficava por conta do filho e da filha, ministrando e ensinando a palavra para aquele menino 24 horas. Às vezes ela fala, não vou lavar vasilha, não vou lavar roupa, não vou passar nada. E o marido entendia a cultura, de forma que as famílias bem unidas, consolidadas. E aí a lepra, o camarada pegava a lepra, ele tinha que sair do convívio. Eu acho que esse é o pior. Pense, você tem que largar sua filhinha, seu filhinho, e se retirar para um lugar, sabe-se lá onde, e ficar morando lá, abandonar seu emprego, abandonar sua família, seus amigos, a sua vida promissora, todos os seus sonhos, e se retirar para uma caverna, para um lugar deserto. Era isso que a lepra fazia com aquele povo. Ele era obrigado a viver afastado, amarrava-se um sino na sua cintura, quando ele andava o sino tocava, e ele tinha que gritar, leproso, leproso, leproso. Isso gerava uma ferida, e a pessoa morria muito mais rápido, por causa de toda essa discriminação. A lepra separa. E a lepra é um símbolo do pecado. Primeiro, tira o discernimento. Segundo, separa. O camarada vem para a igreja, ele dá uma bênção. Aí você vai e conversa com ele. Ele fala, não pastor, não tem nada a ver não. Eu e essa moça não temos nada a ver. Mas passam-se os dias, eu e esse rapaz não temos nada a ver. Eu e esse sócio não temos nada a ver. Eu e esses amigos não temos nada a ver. Eu e a internet, eu domino, pastor. Mas vai acontecendo que ele está brincando com fogo, e quem brinca com fogo vai se queimar, porque fogo não é feito para brincar. E aí o que acontece? Ele vai perdendo o discernimento, ele não sabe ver o perigo, ele não sabe ver o perigo à frente, e aí ele cai, e quando ele cai, sabe o que acontece? Ele começa a ficar hostil. Você já viu um homem, quando ele arruma um amante, ele começa a rejeitar a esposa. No começo que ele sai de casa, ele ainda ama os filhos, mas dentro de pouco tempo, os filhos passam a ser segundo plano. Na maioria dos casos é assim, os pastores são testemunhas. Não, eu vou cuidar do meu filho, eu vou dar pensão. Depois de uns dias fala, meu filho não me ama. Eu digo, é uma criança. Tudo que aconteceu está muito pesado na mente dele, é muito forte. Mas você que tem que entendê-lo, você que deixou ele está se sentindo órfão. Tá não, pastor, ele nem liga. Tá sim, rapaz. A pessoa começa a se afastar do convívio, se afasta da igreja, já não vem mais nos cultos. E se o pastor fala, o pastor é chato, quadrado.
está de marcação. Mas ele começa a ser afastado. Meu irmão, estou sentindo a sua falta. Só de falar isso, ele acha o quê? Que você já está cobrando. Meu irmão, você não foi na célula? É saudade mesmo. Que a gente cria um vínculo, sim ou não, meus irmãos? A gente cria um vínculo. A gente cria um vínculo com pessoas que convivem conosco. E a gente quer estar perto. Pelo menos eu sou assim. A gente quer estar perto. A gente quer bater papo, dar risada e brincar e falar de coisa. Aí a pessoa começa a sumir. Já esse ambiente não serve para ele. A lepra faz isso. A lepra é o pecado. Depois a lepra deforma. Passa um tempo, você encontra o camarada na rua, ele está numa mesa de bar. E mesmo que eu te veja, em nome de Jesus, está quebrado. Mas qualquer pessoa numa mesa de bar, eu vou lá e sento lá com você. Eu fiz isso esses dias agora. Dois homens cheios de cerveja, sentei lá. Ele disse, pastor, sabe quem eu sou? Me abraçaram, me beijaram, já viu como que é bêbado, né? Pegaram uma Coca-Cola na garrafa, para ninguém dizer outra coisa. Falei, tudo bem, estou tranquilo. Falei de Jesus para eles. Mesmo que você esteja lá, qualquer um que te vê, quando você vê uma pessoa que está com pecado, e já passou da sensibilidade, já afastou ele, e ele agora está sendo deformado. Quando eu fazia o trabalho na cadeia, quantas pessoas eu encontrar e dizer, eu sou filho de pastor, eu sou filho de presbítero, minha mãe faz parte do circo de oração, eu cantei no coral, eu era do louvor, e agora olha como é que eu estou, pastor, estou deformado. Porque a lepra vai tirando a ponta do nariz, a ponta da orelha, vai deformando, ele tem que passar panos, porque ele se torna um bicho. O pecado vai fazendo isso com o homem. Eu já vi, muitas vezes. Infelizmente, vou continuar vendo. Porque até a volta de Jesus vai ter alguns que ainda vão cair. Mas diga assim, eu tenho fé que não vai ser eu. Porque Jesus disse assim, ore e peça, não me deixe cair, Jesus. Não me deixa cair, Jesus. É verdade, por fé. Mas as pessoas começam a ser deformadas. Então ele perde sensibilidade, ele se afasta, depois ele começa a ficar deformado, né? Ele fica esquisito, ele começa a... Você já viu uma pessoa esquisita? Um dia eu fui à Praça do Namorado, chegou lá, eu vi um bando. Todos novinhos. Mas eles pareciam que eram de outro planeta. Esquisito, irmãos. Ou eu que sou esquisito. Não, não sou. Eu sou normal. Era eles mesmo. Porque todo mundo olhava. Todo mundo. Uma coisa esquisita. Uma coisa dirigida pelo próprio Satanás. Como a televisão que tem dentro da sua casa, a programação dela, sabe quem dita? É verdade. Começa a deformar e depois mata. Mata mesmo. A lepra matava. E a lepra aleijava, deixava a pessoa aleijada, e depois a pessoa morria ali naquele estado. Então esses 10 homens começaram a viver juntos. Olha, irmãos, que eu aprendo aqui, toda vez que eu leio, Deus fala comigo isso. Às vezes, o judeu tinha a maior discriminação do samaritano. Mas na hora que ficava doente, eles viviam juntos. Na dor. É amém, mas é na dor. Quando eu fazia o trabalho no presídio, um dia eu cheguei lá, tinha um agiota preso, acusado de estupro. Então... a gente levava café e lanche, as celas eram abertas, Montacílio era um dos nossos companheiros e outros mais, e aí a gente fazia um culto aqui no lugar do tomar banho de sol, e os presos vinham, davam café primeiro, depois do culto, e eles choravam, aceitavam Jesus, uns eram de verdade, outros não eram, saía, voltava para o crime, morria, muitas histórias. E um dia cheguei lá, tinha lá, todos os que saíram no jornal iam para essa cadeia ali. E um dia chegando lá, tinha lá um agiota. Um homem muito rico, que andava de carro BMW, Mercedes aqui fora, lá da região de Cariacica. Muito rico, mas... E quando nós fizemos o culto, ele não veio participar do culto, e ficou lá na cela, o bonzão. E passou-se. Eu nem liguei, a gente está ali para fazer para quem quer, né? Na outra semana, e ele disse, eu me lembro, que os próprios presos contam. Eu já tenho uns 5 advogados, semana que vem eu estou saindo daqui. E costuma que o negócio garra, que não sai não. Na outra semana nós voltamos, ele estava lá.
Aí ele já não ficou no fundo da cela. Ele já chegou, eu já contei isso aqui. Ele já chegou e já ficou na grade. E assistiu todo o culto. Mas não participou. Eu tenho 5 advogados, eu sou rico, eu vou sair. Mas não saiu. Na terceira semana, nós chegamos. Aquele homem veio, serviu no café, falou: pastor, posso falar com o senhor? Eu falei: pode sim, depois do culto. Depois do culto o senhor fala comigo. Agora, não tem jeito. Nós vamos cultuar. E aquele homem já estava com a bermuda jeans rasgada. A camisa que é boa, que ele deu, já tinha dado para outro, porque você tem que fazer a política da boa convivência. E os 5 advogados não estavam resolvendo. E agora ele tinha um papelzinho que ele queria que eu ligasse para a mãe dele. Mas e os advogados? Para dar um recado para a mãe dele. Participou do culto todo. E no final eu olhei para aquele homem e disse: eu vou te ajudar. Mas por que você não foi humilde desde o primeiro dia? Nós estamos vindo aqui para abençoar a sua vida. E hoje você está aqui humilhado, derrotado. Meu irmão, se Deus não pôr a mão, ninguém te tira desse lugar. Eu disse: é, pastor. Sabe, irmãos, aqui quando eu olho os samaritanos, 10 leprosos, judeus, misturados, eu vejo que não adianta soberba, nariz empinado, se achar melhor do que os outros, e que você é isso, tem isso, pode isso, filho de família tal, diploma tal, conta tal, isso não adianta nada. Quando eu olho isso aqui, eu vejo que nós temos que tratar o outro como Jesus disse que devemos tratar. Considere o outro superior a você mesmo. Isso é cristianismo. Diga aleluia. Ame o próximo como você se ama. Diga glória a Deus. E diga: tem misericórdia de mim, Jesus. Porque às vezes o camarada, irmãos, mora numa palafita, mas ele é mais orgulhoso do que um milionário que mora lá naquele bairro bonito. Às vezes o camarada, ele é humilde, anda de ônibus apertado, mas ele é mais orgulhoso do que todo mundo. Orgulho, soberba, arrogância, não olha a camisa, nem posição, isso está alojado no coração de cada pessoa e é algo maligno do diabo, que veio se estabelecer no nosso coração. Samaritano, judeu, se odiavam, rixa, até hoje eles têm problema para lá. Mas aqui Jesus mostra eles todos juntos. Já foi no hospital? Já foi no hospital? Chega lá na enfermaria, todo mundo junto. Todo mundo junto ali. Um humilde, um rico, um pobre, um preto, um branco. Já viu nos... A igreja não pode aceitar isso, irmãos. Não só dentro da igreja, mas também dentro da sociedade. Esses dias nos campos de futebol eles fizeram racismo, o Tinga e outros mais lá. De vez em quando chamando de macaco, chamando um ser humano. Aqui todo mundo junto. Na hora da dor, meu irmão, lá no cemitério, na morte, todo mundo é igual. A única coisa que você leva é aquilo que você fez na presença do Senhor. Seu dinheiro, suas posses, vão ficar tudo aí. Diga aleluia. Estou rindo por causa daquele homem que eu lembrei da história, ele é muito miserável. Ele falou: amor, me promete que quando eu morrer, você vai colocar, você é crente, todo o meu dinheiro no meu caixão. Ela disse: pode ficar tranquilo, eu te prometo. Aí ela contou para o pastor falou: irmã, você fez isso? Fiz, botei um cheque. Eu vou te contar depois, nunca. Diga aleluia. Glória a Deus. Dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado. Glória a Jesus. Sensibilidade. Tratar as pessoas com respeito e igualdade. Esses dias um cara bateu no meu carro. Muito humilde, muito humilde. O orçamento deu 5.000. Eu falei: eu quero recuperar a peça. 2.000 e pouco na concessionária. Ele tentou arrumar um cartão, um cheque. E quando eu olhei para ele, eu pensei que ele mexia com droga. Os olhos muito vermelhos. Muito humilde, mora num lugar bem humilde.
E ele tentou arrumar para pagar, ele não conseguia de jeito nenhum. E o Espírito Santo, no começo eu até falei, olha, se você, ele falou, não conte para o meu patrão, se você contar para o meu patrão, eu vou ser mandado embora, que eu comecei nessa empresa, mas eu vou te pagar. Eu falei, tá bom então, vou confiar em você. Se você não honrar a sua palavra, eu vou colocar na justiça. Aí, meu amigo, eu vou entrar com o seguro e deixa o pau quebrar, não estou nem aí. Paga a franquia, deixa o negócio caminhar. Ele falou, não, eu vou cumprir a palavra com o senhor. Eu falei, tá bom. E foi aquele relacionamento, ele me ligava e dizia, eu não estou conseguindo. Ele chegou de São Paulo, eu não estou conseguindo ninguém para patrocinar para mim, me emprestar um talão de cheque, eu não conheço ninguém. E eu fui averiguando a história do camarada e era tudo verdade. E o coração da gente que é crente vai tomando assim de misericórdia, né? A gente vai se compadecendo e vai se compadecendo da pessoa. E eu falei, meu Deus, meu carro é novo, eu tenho que fazer na concessionária. Mas de repente alguém falou, tem uma pessoa ali que é muito bom e que faz um bom serviço, vai ficar mais barato. E aí a gente vai olhando para aquela pessoa, e eu fiquei pensando mais ou menos nesse ensinamento de tratar os outros como a você, de parar de ter preferência, sabe, irmãos, é claro que a sua intimidade é para alguns. Jesus tinha 70, Jesus tinha uma multidão, afunilou para 70, afunilou para 12, afunilou para 3, depois tinha um que era mais chegado. Não estou falando da sua intimidade, mas estou falando da vida, da vida normal, onde a gente olha para o outro e fala, não, nem o inimigo da gente, a Bíblia diz assim, quando ele está sofrendo, te prejudicou, você diz, bem feito, você merece. A Bíblia diz assim, cuidado, hein, que Deus tira o sofrimento dele e joga em cima de você. Sabia que tem isso na Bíblia? E aí a gente vai se compadecendo. E esse camarada, eu tentei ajudá-lo da melhor maneira, levei no outro lugar, e nós temos caminhado aí, e tal, já fizemos o serviço, e ficou bom, graças a Deus, mas dinheiro que é bom, quase nada. Mas quando a gente tem esse sentimento que tem gente que faz questão, irmãos, de uma migalha. Quando eu li ontem de madrugada, eu estava lendo Coríntios, capítulo 6, que diz assim, haver briga entre vós é uma grande vergonha. Paulo falando para a igreja. Haver contenda entre vós é uma vergonha. Aí sabe o que ele diz? Fala assim, levar um crente para o tribunal é pior ainda. Será que não tem um santo no meio de vocês, capaz de orientar vocês? Aí Paulo, falando em Coríntios, ele diz assim, perdoa, libera, sai no prejuízo, em outras palavras, deixa para lá. Judeu odiava samaritano, samaritano odiava judeu, havia uma bagunça, um dizia eu estou certo, o outro dizia eu que estou, na verdade, e ali caminhavam, e aí, agora na doença, todo mundo junto, todo mundo morando no mesmo lugar, um ajudando o outro. Foi os 10 de uma vez se encontrar com Jesus, os 10 pedir ajuda. Agora ninguém tem discriminação. Todo mundo ajuda o outro. E para encerrar, tá tantas lições aqui. Esses homens vão a Jesus. Eles ficam sabendo que Jesus está passando, porque onde Jesus passava tinha uma multidão atrás dele. E eles devem ter perguntado. E alguém disse, é Jesus. E eles saem correndo, lá daquela cidade, daquele lugar que eles moravam, os 10 juntos. E vão a Jesus. E gritam com Jesus, Jesus, de longe, respeitando Jesus, dizendo, mestre, tem umas versões que diz, tem misericórdia de nós. A minha versão diz, compadece-te de nós. Todos juntos, num só coro, dizendo, compadece-te de nós. Em outras palavras, o quadro deles já era visível. Eles estavam dizendo, me cura, faça alguma coisa por nós. O Senhor pode nos ajudar. Jesus para, não se aproxima e fala com eles também. E Jesus olha para eles e como que dizendo, diz assim, vai e mostra-te ao sacerdote. Eles entenderam do que Jesus estava falando.
Quando Jesus disse, vai, mostra para o sacerdote, Jesus estava citando Levítico, se não me falha a memória, o capítulo 24. Jesus estava citando uma lei de purificação para pessoas leprosas. Só que essa lei estava esquecida. Ninguém era curado de lepra. Não tinha um profeta como Jesus. Se curou lá em Naamã, agora já passou tantos anos. E eles entenderam, peraí, é para ir mostrar o profeta? Era mais ou menos assim, irmãos. Levítico diz que era assim, o ato de purificação. Eles estavam dizendo, vai, porque o sacerdote podia examiná-lo e dizer, você está curado, pode voltar ao convívio da sociedade. Mas era mais ou menos assim, eles iam um sacerdote, o sacerdote pegava 2 rolinhas, pegava uma bacia de água, matava uma rolinha e jogava o sangue dentro daquela bacia. Depois pegava um cedro, um pedaço de madeira, uma planta chamada isopo, molhava e chamava o doente quando ele estava curado e fazia 7 vezes, aspergia. Era cerimônia de purificação. Era cerimônia quando ele estava liberto, quando ele era curado. 7 vezes fazia assim, ó, e dizia, você está limpo. Outra vez, você está limpo. 7 vezes. E toda essa cerimônia é uma figura do nosso Jesus, que nos limpa do pecado, a lepra que mata, que nos limpa de toda maldição, que nos limpa de toda ferida, de toda dor, que nos faz andar de cabeça erguida, mesmo com um passado de dor, nos faz olhar para frente com esperança. Jesus, que é a nossa Páscoa, que é a nossa passagem da maldição para a bênção, da morte para a vida, do sofrimento para a vida eterna, do inferno para o céu. É o que Jesus é para nós. E aí ele fazia aquele ritual. Jesus olha para eles, não explica nada, diz, vai lá e mostra aos sacerdotes. Eles entenderam. Eles disseram, alguma coisa vai acontecer. O que nós devemos fazer é ir. É ir. Diz a Bíblia que eles foram. Eles obedeceram. Nada tinha acontecido até aquele momento. O milagre não tinha se manifestado. Jesus disse, vai, e eles foram. Eu não sei se um ajudou o outro, porque não podia andar. O outro disse, rapaz, isso é loucura, se nós aparecemos lá no sacerdote doente, lá mesmo eles matam a gente a pedrada, porque era assim. Mas alguém disse, não, vamos rapaz, vamos lá, ele mandou ir, vamos. Vamos, outro, eu vou também, então vamos, não temos nada a perder. Se é para morrer lá, ele falou, esse Jesus é o que cura. Se ele deu essa palavra, vamos obedecer. Meu irmão, se Jesus disser, fica, fala para o seu irmão, fica meu irmão. Se ele disser, fique quieto. Se ele disser, cala a boca. Se ele disser, vai. Eles obedeceram. Geralmente, sempre a palavra de Deus é um grande desafio. Não pense que é fácil. Falar aqui é até poético. Mas na hora do negócio mesmo, é difícil a beça. É um desafio. Se disser, larga, deixa para lá, abre mão. Se ele disser assim, não brigue por seus direitos, deixa para lá, mas o patrão não pagou meu fundo de garantia, FGTS, não depositou lá os meus direitos, e Jesus falar, olha, ele garante. Então talvez está falando, não era meu plano, mas Deus está falando. Se ele falar, vai, pode ir. Todo mundo pode dizer, não vai não. Rapaz, a voz do povo é a voz de mentira. Geralmente é o contrário. Deus levanta um Noé contra todo mundo. Se Deus disser vai, fala para o seu irmão, pode ir. Deus disse para ele, vai. É uma obediência incondicional. Jesus quer isso. Jesus quer isso. De cada um de nós nessa noite. Jesus quer que você viva sem discriminação. Jesus quer que você viva sem discriminação. Que você, às vezes a gente cria barreiras com uma pessoa de uma outra religião, de uma outra denominação. Vamos dizer de uma outra religião. Um muçulmano, um espírita, uma pessoa... Irmãos, nós temos o Espírito de Deus. Nós não podemos aceitar as práticas religiosas, nem fazer ecumenismo. Mas amar aquela pessoa, respeitá-la,
ajudá-la se ela precisar, sermos o bom samaritano, sermos esse samaritano do texto. O Senhor quer que a gente viva sem discriminação, estenda a mão e ajude as pessoas. O Senhor quer que a gente tenha discernimento, para discernir o que está acontecendo, com quem meus filhos estão andando, o que eles estão fazendo, aonde eles estão, a minha esposa, o que ela está precisando, ouvir o que ela está precisando. Às vezes ela não está falando, mas ela está gritando. A minha esposa está gritando. Eu acho que o pior surdo não é o que não ouve com os ouvidos físicos, mas os que não ouvem o que está acontecendo ali. Ela precisando de um carinho, de um apoio. O seu marido, às vezes, mulher sem sabedoria nenhuma, às vezes, não consegue discernir o que está acontecendo. O Senhor quer que nós tenhamos discernimento. E o Senhor quer que nós tenhamos uma obediência incondicional. Vai, eu vou, Senhor. Levanta, sim, Senhor. Ou nós somos ou não dirigidos pelo Espírito Santo. Quem é dirigido pelo Espírito Santo, diga aleluia. O Espírito Santo está na nossa vida. O Espírito Santo está dentro de nós. Nós somos o santuário do Espírito Santo. Eu sou casa, você é casa do Espírito Santo, amém? A beleza, diz a Bíblia assim, que a beleza da minha, essa palavra me impactou essa semana, que a beleza da minha casa seja santidade. Eu falei, Senhor, não está preocupado com um sapato bonito, nem uma roupa bonita, o que Ele mais quer é uma beleza, é santidade, porque é isso que é a beleza que Deus procura. Fala para o seu irmão, sede santo. Se Deus falar, vai, vai, faça, faça, fique, fica. Obedeça incondicionalmente. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você e por mim e por todos nós, todo mundo no mesmo espírito, pedindo a Deus, aleluia, que nos dê discernimento, que nos dê compreensão, amor pelas pessoas. Irmãos, não precisa de você ter barreira com o outro, no sentido, a irmã Goela, eu expliquei aquele dia, né, ela disse que, pastor, vou sair do meu emprego, porque lá está muito oprimido. Eu falei, irmã, quando você chegar lá com o Espírito Santo, os demônios que estão lá, que vão ficar oprimidos e vão sair, irmã. Não é o contrário, não. Porque maior é aquele que está na sua vida. Senhor, na tarde da bênção. Maior é aquele que está na sua vida. Maior é aquele que está em você. E seja obediente à voz do Mestre. Ainda que os outros não entendam, que você seja pressionado. Obedeça hoje. Às vezes você tem lá uma droga lá na sua casa. Pastor, que é isso? Estou falando do mundo real. Esses dias eu assisti, não tem aquele camarada que faz o programa da Fátima Bernardes? Aquele humorista? Está no YouTube, para todo mundo ver. Eu estava assistindo lá, e aí passou ele fazendo uma piada. Sabe o que ele fez? Está lá, pode procurar. Ele fala assim, quer correr, trabalhar, estudar e não se cansar? Ele mete a mão no bolso, tira um papelote de cocaína. Tira um papelote de cocaína e fala assim, dá uma cheirada, dá um tiro. Eu olhei e falei, meu Deus, olha o mundo que estamos vivendo. Às vezes você tem isso lá. E Jesus fala assim, pega isso lá e joga dentro do vaso hoje. Quando você chegar em casa, sexta-feira eu ia terminando o culto aqui. Quando eu estava terminando, veio um rapaz andando, ele está aqui. Ele está aqui hoje, eu não o conhecia. E ele veio e ficou aqui. Estava aí a mãe dele, o irmão e a esposa, e mais alguém da família. E ele ficou querendo falar comigo aqui. E eu terminando o culto, de despedir do pessoal da internet, e estava terminando o culto. E ele disse, ele ficou aqui e tal, e aí eu olhei para ele e ele falou, pastor, o senhor vai terminar o culto? Aí eu tirei o microfone e disse, estou terminando o culto agora. Eu falei, pastor, porque eu vim aqui hoje, o senhor não fez apelo, eu vim aceitar Jesus. Tinha sido outro que pregou, encheu o altar aqui de gente, e eu só ia terminar. E aí ele veio e entregou a vida a Jesus. E aí eu falei para ele, eu disse para ele assim, quando você saiu lá da sua casa, com esse propósito, Deus já escreveu o seu nome no livro da vida, meu filho. Aqui vai ser só o impetrar, o selar o momento.
Se você decidir aí hoje, aleluia, abandonar, largar aquilo que te oprime, porque Jesus está falando com você, larga, deixa, vai, volta, fica. Se você obedecer aí, a sua libertação já aconteceu. Já aconteceu. Se você disser, quando chegar em casa, eu vou pegar aquele maço de cigarro, vou pisar nele e vou dizer, você me domina há muitos anos, mas de hoje em diante, você não vai me dominar mais. Agora você já está sendo liberto. Se você disser, nunca mais eu olho para aquela moça, porque aquele namoro Deus não gosta. Não é o namoro que Deus quer, não é o homem que Deus tem para a minha vida, não é a mulher que Deus tem para a minha vida. Agora mesmo no reino do Espírito, muitas coisas começam a acontecer na sua vida. Se Deus está dizendo para você agora, você sempre foi um crente, irmãos. Irmãos, o Espírito Santo é fogo. Um dos símbolos dele é fogo. O fogo precisa ser abanado e colocar lenha ali para ele continuar. Talvez você é crente há muitos anos, mas é aquela mesmo marasmo, me desculpe, sem expressão, sem brilho, devagar e se esconde atrás da sua personalidade. Mentira! Espírito Santo é fogo, meu irmão. É um símbolo dele. Talvez se você decidir hoje falar, Jesus, eu quero te experimentar. Eu quero mudar. Eu não quero ser isso aqui que eu sou. Eu quero ser mais. Agora mesmo, a sua entranha começa a mudar. Eu já experimentei isso. Já falei com Deus, Senhor, eu quero mudar. E depois eu comecei a sentir que eu estava mudando. Nesta noite, com os 10 leprosos, busque de Deus discernimento. Olhe para as pessoas, sem discriminação, até aquela que te persegue lá na sua prédio, na sua rua. E decida obedecer a Deus incondicionalmente. Tenho certeza que você vai agradar ao nosso Deus. E Ele sempre recompensa a obediência. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, me ajuda aí. Eu quero orar pela igreja. Mas talvez você está aqui como aquele rapaz sexta-feira. Você veio e Deus falou com você, você fala, pastor, eu preciso. Eu quero convidar você, primeiro, antes de eu orar pela igreja. É um tempo de nós sermos obedientes, incondicionais ao nosso Deus. Obedecer ao nosso Deus, às autoridades. É hora da gente mudar de vida. É hora de nós buscarmos em Deus discernimento. É hora de nós nos prostrarmos aos pés de Jesus como esses 10 leprosos. É hora de nós irmos na fonte certa. Eles foram a Jesus, gritaram, tem misericórdia. Tem hora que você não tem que argumentar. Você só tem que dizer, misericórdia, Jesus, da minha vida. Ele sabe o que você está falando. Como o hino que nós cantamos aqui, lágrimas são frases. Gemidos são gritos diante de Deus. Socorro, não sai som. Você só geme. Mas Deus compreende e entende. E você está aqui hoje. E eu quero convidar você a tomar a maior decisão da sua vida. A entregar ao Senhor Jesus agora. A igreja está orando agora. Orando por mim, por você, por nós. Cada um orando. E eu quero perguntar se há alguém aqui nesta noite. Sabe, irmãos, depois que ele recebe esse milagre, só esse homem volta. Você vai ouvir sobre gratidão na célula. Ele volta e Jesus fala assim, porque você voltou, agora você vai receber mais ainda. E a palavra ali, tua fé te salvou, significa cura e salvação mesmo. Tem esse sentido. Eu quero perguntar se você está aqui, os outros 9 só queria a bênção. Mas ele não. Aquele samaritano, ele queria mais. Se você quer mais de Deus, o primeiro passo é entregar a sua vida a Jesus. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão aos céus agora. Onde está a primeira pessoa nessa noite?
que quer entregar a vida publicamente. Pastor, já tem Jesus no meu coração. A Bíblia fala assim: com o coração se crê, com a boca se confessa. Então precisa haver uma confissão, e essa é a hora. Essa é a hora da virada. Onde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus? Você entendeu a mensagem? Deus abençoe, querido. É só levante a mão. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Eu já vi. Onde está a segunda? Deus abençoe. Deus abençoe. Onde está a terceira pessoa? O Senhor está salvando nessa noite. A vida passa rápido, e essa noite é a noite da sua virada, da sua história. Já entregou a vida a Jesus? Já é de Jesus? Hã? Confirmando? Aleluia. Quem mais, irmãos? Onde está você? A igreja está orando. Está orando agora. Em nome do Senhor Jesus. Uma nova história Deus quer escrever na sua vida. Nunca mais, quando aquele leproso voltou para casa, ex-leproso, ele não era só curado, não. Havia um brilho nele. Havia algo nele. Os 9 voltaram curados. Ele não. Ele voltou curado, liberto, abençoado, transformado. Porque ele entregou a vida a Jesus. Onde está a terceira pessoa? Nesta noite. Igual aquele rapaz com coragem, ele não levantou a mão, ele ficou e foi em pé. Onde está você? Em nome de Jesus. Eu estou vendo tantos irmãos de olhos abertos. Eu gostaria que fechasse os olhos só um minutinho. Ó, irmãos, esse momento é o mais importante. Às vezes a pessoa chegar lá na eternidade e vai falar assim: se aquele pastor insistisse mais um pouquinho, ou talvez essa pessoa vai dizer assim: se os irmãos orassem, eu não tinha vindo para esse lugar de tormento, eu tinha mudado a minha história, não é verdade? Onde está você? Quer entregar sua vida a Jesus? Por isso que eu estou insistindo, mas eu vou encerrar agora. Mas eu quero lhe dar essa oportunidade, em nome de Jesus. Há mais alguém? O Senhor te chama, querido. Hoje é o dia. Não tenha medo. Não tenha medo. Jesus garante. Aleluia. Nós vamos cantar e eu quero convidar essas duas pessoas a virem à frente. Se você quiser também entregar sua vida, vem à frente rapidamente. Uma nova história Deus tem pra mim. Me ajuda aí, canta. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, soarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Cante. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Escute a letra, cante meditando na letra e profetizando, vai. Em nome de Jesus. Uma nova história. Eu recebo, Senhor. Recebo uma nova história. Chega tarde. Um novo tempo, como diz Isaías. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei. Ore comigo, os dois aqui à frente. Ore comigo em voz alta. Qual é o seu nome, querido? Hã? Pedro Alas. A senhora? Maria Célia. Vamos orar. Pedro e Maria Célia. Fecha os olhos, querido. Fecha os olhos, filho. Diga assim: Pai Celestial. Isso, em nome de Jesus. Eu entrego a minha vida diante da igreja, diante das autoridades, diante do mundo espiritual, diante de todos. Eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus nesta noite. Eu confesso como meu Salvador. Apaga meus pecados, perdoa meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu te peço agora, enche-os com teu Espírito Santo. Deus, ajuda-os, protege-os nesse início de caminhada. E eu profetizo, Senhor, que nunca mais a vida deles será a mesma. Em nome de Jesus.
Amém. Parabéns, parabéns. A igreja deu uma salva de palmas. Tudo aquilo que perdido for. Fique de pé, meu irmão, para nós orarmos essa oração nessa mensagem. Eu quero, em nome de Jesus, nós vamos orar pela Luciana, que estão na internet, pessoal que está na internet, Janaína, Rosilene, Márcia, todas as pessoas que, a Rosilene lá na Suécia, né, estão pedindo oração. Nós vamos estar orando agora por vocês, para que o Espírito de Deus te encha, para que o Espírito de Deus te visite, te dê condições de dizer sim para Deus e não para o diabo, sim para Deus e não para a carne, sim para Deus, para a santidade e não para esse mundo. Deus te dê capacidade nessa noite, para que o Espírito Santo te dê discernimento, aleluia, para que o Espírito Santo, aleluia, te capacite a saber quem você é, tratar as pessoas daquela maneira que Deus quer que você trate. Feche os seus olhos. Aleluia. Pai, nós ministramos a Tua palavra, lemos a Tua palavra, ó Deus, e o Teu Espírito falou conosco. Ainda que a história seja uma história truculenta, como a do judeu e do samaritano, uma história de guerra, de rixas, de rivalidade, Senhor, joga tudo por terra agora, porque o amor de Cristo nos constrange a vivermos uma vida diferente. Abençoa a Tua igreja nesta noite, cada pessoa que está aqui, Senhor, meu Deus e meu Pai, seja visitada pelo Teu Espírito Santo. Todos os irmãos que estão na internet, os que citamos o nome, os que não citamos, Deus, entra com providência e provisão na vida deles. Oramos, Senhor, em nome de Jesus, e Te agradecemos porque estamos livres da lepra do pecado. Deus, como diz a Tua palavra, Senhor, o pecado não nos domina mais. Deus, como diz a Tua palavra, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Como diz a Tua palavra, onde abundou o pecado, a lepra, superabundou a graça, a cura e a misericórdia do Senhor. Que Teu povo receba em nome de Jesus. Diga amém.